A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, de estar aqui mais uma vez com cada um de vocês, para estar compartilhando neste dia mais uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não segue a nossa página, que não é inscrito, que você se inscreva, que você compartilhe, siga também a nossa página, para que todos os vídeos que estarei postando nesta página, você seja um dos primeiros a estar recebendo. Saiba muito bem que as palavras da qual eu trago aqui não é simplesmente de mim, mas sim do próprio Senhor, porque a honra e a glória pertencem somente a Ele. Por isso, sem Ele, nada posso fazer. Por isso, a Bíblia deixa bem claro que nós que permanecemos na videira que é Cristo, tenha certeza que nós daremos fruto, mas aqueles que não permanecer na videira não dará fruto, mas antes será cortada, ou seja, para nada aproveita, senão para cortar e para jogar ao fogo. Esta é a diferença de quem permanece e quem não permanece. Aqueles que não permanecem para nada servem, senão para ser cortado e jogado ao fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu gostaria, em nome de Jesus, que cada um de vocês que não assistiu o vídeo anterior, muito bom o vídeo, o Senhor me usou tremendamente no vídeo anterior, que fala que Jesus veio em nome do Pai e não o aceitaram ele. Ou este vídeo você precisa assistir ele. Não perca tempo. Quando terminar este vídeo, se você puder, assista este outro vídeo, porque é de suma importância para cada um de vocês. Porque o Senhor me usou tremendamente para falar algo que muitos não têm a coragem de falar. Por isso, eu deixo bem claro nos meus vídeos. Eu não estou aqui para maltratar, nem para agredir ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele e por Ele são todas as coisas. Se nós pensamos e queremos em breve estar junto com Ele na glória, que nós começamos a partir de agora. Porque amanhã pode não dar tempo mais. Por isso, se você ainda não está no caminho do Senhor, não perca tempo, meus irmãos. Venha para a presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, se chegai para Deus, e Ele também chegará para vós. A palavra que eu estarei compartilhando a partir de agora fala de um pai que estava passando muita dificuldade com o seu filho, aonde o seu filho era escravizado, seu filho era desprezado, seu filho era maltratado, seu filho era possesso de demônios. Por isso, eu quero compartilhar esta palavra com você, para que você veja e saiba que o Senhor tem o poder de curar, Ele tem o poder de libertar, de restituir e fazer do homem uma nova criatura. Porque Ele tem o poder e tudo pertence a Ele. A palavra que estarei compartilhando se encontra em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 37, a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no dia seguinte
que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhe para meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espuma e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou para Jesus. Ou seja, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. Aleluia! E curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Podem vós estas palavras, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam estas palavras que lhe eram encobertas, para que não o compreendesse. E temia interrogá-lo acerca dessas palavras. Glórias a Deus. Amados, a Bíblia, ela conta muitas passagens dentro das Escrituras, de milagres, de curas e grandes sinais da qual Jesus fez quando ele esteve aqui. Esta palavra, algum tempos atrás, eu já ministrei ela aqui no canal e eu gostaria de falar um pouco mais sobre esta palavra, que eu creio que será de suma importância para você que não assistiu o vídeo do qual eu postei. Já tem um tempo já que eu postei ele, talvez você não tenha assistido este vídeo, mas o Senhor me permitiu estar trazendo ele mais uma vez, para que eu estivesse compartilhando com cada um de vocês. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Agora nós vejamos, a Bíblia vai dizer que Jesus estava no monte, aleluias, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. É interessante, aleluia, que Jesus, antes de ele subir o monte, ele conta para os seus discípulos que cada um deve levar sua cruz. Ou seja, Jesus não economizava palavras para ensinar os seus discípulos, porque ele sabia a sua missão, e a sua missão estava próximo de chegar ao fim sobre esta terra. E nós vemos que o ministério de Jesus,
ele durou aproximadamente 3 anos. Neste período, os homens que era para aceitá-lo, estes homens perseguiram a Jesus para matá-lo. E muito interessante que até os dias de hoje, muitas pessoas do pertencente ao povo daquela nação, eles ainda hoje, eles não creem em Jesus. Não são todos, mas uma porção dessas pessoas ainda não crê que Jesus é o Cristo. Porque Jesus, como eu já falei no vídeo anterior, Jesus não veio com aparência. Algumas pessoas foram entrevistadas, eu estava acompanhando, e as pessoas, o repórter perguntando para aquela nação da qual Jesus veio dela, perguntando o que Jesus seria para eles. E eles falaram abertamente que Jesus não era nada para eles. Jesus era apenas um herege. E nós sabemos hoje que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. E a Bíblia deixa bem claro que aqueles que não é contra nós, é por nós. Mas, porém, aqueles que não se juntar a nós, se espalham. Jesus deixou bem claro que ele seria rejeitado, ele seria maltratado e seria morto, porque o seu povo, o povo dele não ia aceitar ele. Por que não aceitar? Para que se visse de testemunho que o próprio Senhor, ele deixa bem claro que na sua terra ele não teria, ou seja, o profeta não teria honra na sua terra, ou seja, na sua casa, na sua descendência. Porque as pessoas, elas olharão para você pelo que você era e não pelo que você é. Mas Jesus não. Eles olhavam para Jesus não pelo que Jesus era antigamente, porque a Bíblia diz que Jesus não se contaminou com o pecado. Ele não teve pecado sobre ele, porque ele, todo o tempo, era justo e fiel e sabia muito bem da sua missão. A Bíblia vai dizer que as pessoas olhavam para Jesus e não o aceitavam, porque Jesus era muito perfeito. A perfeição de Jesus era tanta que Jesus desafiou aqueles homens que procuravam matar e dizia: vocês procuram me matar, mas por o que vocês procuram me matar? Qual o pecado que eu cometi? Qual ato da lei que eu infligi para que eu viesse à morte? E aqueles homens muitas das vezes ficavam sem saber, mas nós sabemos muito bem que é porque Jesus não tinha formosura, Jesus não tinha parecer. Por isso que muitos deles tinham criado um personagem a respeito de Jesus. E este é o mesmo risco que muitos correm nos dias de hoje. As pessoas criam um personagem a respeito de Jesus, que só algumas pessoas é que podem se converter, que é difícil, que Jesus não pode curar, que Jesus não pode libertar, que Jesus não pode mudar as pessoas. Mas isso é um conceito totalmente errôneo, porque Jesus disse que estaria com cada um que nele crê até a consumação do século, ou seja, até o fim. Ele não abandonaria nenhum de nós, mas para isso nós precisamos crer e permanecer nele. Jesus, então, descendo do monte, no dia seguinte, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão o procurava Jesus. Alguns procuravam para ser curado, outros procuravam para ver quem Jesus era, outros procuravam para caçar algo para incriminar, outros procuravam para o matá-lo. E isso acontecia todos os dias do ministério de Jesus. Como eu falei antes, você precisa assistir o vídeo anterior que eu fiz, porque fala muito bem a respeito deste acontecimento aqui. Porque as pessoas, desde a infância de Jesus, ele era perseguido. Mas ele
Deus sempre esteve com ele, protegendo o seu filho, para que se cumprisse o que ele foi destinado a vir nessa terra para fazer. Mas Satanás tentava de várias formas provar que Jesus não era o Cristo. E o que ele fez? Ele usou as pessoas da própria casa para incriminar Jesus, para o rejeitá-lo e perseguir para a morte. Por isso, irmão, Jesus deixou bem claro que quem quiser seguir a ele, quem tiver o propósito de morar no céu, tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele. Jesus deixou bem claro que não seria fácil a caminhada. E eu gosto sempre de falar isso para que as pessoas saibam. Algumas pessoas estão passando por alguns problemas, algumas dificuldades, ficam entristecidas, pensam em abandonar o ministério, até mesmo a fé. Mas saiba de uma coisa, você pode até sair do ministério aonde você congrega. A única coisa que você não pode sair é da presença do Senhor Jesus, porque é Ele que te vai salvar, é Ele que vai te garantir a salvação. Você saindo de um ministério, você pode até encontrar outro, mas Jesus, se você sair da presença dele, você estará completamente perdido, porque a Bíblia diz em Salmo, a Bíblia vai dizer em Salmo 9,17, que todo aquele que esquecer do Senhor será lançado no fogo do inferno. Por isso, é muito importante, irmão, que por mais batalha, por mais diversidade que você esteja enfrentando, não abandone o Senhor, não rejeite o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Tem outro caminho que é o que conduz à perdição. Não queira andar por ele, porque o final desse caminho é a condenação eterna. A Bíblia vai dizer que também no meio daquela multidão, um homem clama a Jesus dizendo: Mestre, olha para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o Espírito toma e o despedaça, ou seja, de repente clama e despedaça até espuma, e só o larga depois de ter todo machucado. E Jesus olha para aquele homem e veja só, um homem clamando pelo seu único filho. Talvez você tenha um filho que esteja no mundo das drogas. Você pode ter um filho que está afastado do caminho do Senhor. Mas a Bíblia deixa o exemplo deste pai. Este pai não desistia do seu filho. Você vai ver em outro texto a mesma palavra, mais detalhada, vai dizer que Jesus pergunta desde quando que acontecia aquilo. Ou seja, este acontecimento. E a Bíblia vai dizer que o homem responde para Jesus desde a infância da criança, que ela vinha sendo atormentada e usada por Satanás. E nós vemos hoje que as pessoas, por seu filho andar por caminhos errados, suas filhas, muitos querem expulsar de casa, muitos querem abandonar, muitos querem desprezar, dizendo que não tem jeito, mandando os filhos ir para um mau lugar, amaldiçoando os seus filhos. Irmãos, preste atenção uma coisa. A última palavra quem dá é o Senhor. Não é o homem, mas sim o Senhor. Se você confia nele, faça como este homem. Este homem ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele. Chegando lá, ele clama, diz: Senhor, olha para o meu filho, ou seja, tenha misericórdia do meu filho. Não deixe que Satanás venha destruir a vida dele, porque eu tenho sofrido muito com esse filho. Os espíritos imundos pegam ele, machucam ele, maltratam ele, querem matar. Mas eu já procurei até mesmo os teus discípulos para que expulsassem, e eles não puderam. Ou seja, tem coisas, meus irmãos,
que só Jesus pode fazer. A Bíblia está mostrando os discípulos aqui para servir de referência. Que você muitas das vezes tem levado o seu filho em centro de recuperações, não que seja errado, lá eles também podem ajudar, levar em benzedeira, macumbeiros, feiticeiro, espiritismo e outros lugares para que o seu filho venha a ser liberto, mas isso não acontecerá, porque tem muitas coisas sobre a vida do ser humano que só quem pode mudar, que só quem pode curar, só quem pode libertar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os discípulos viram a glória do Senhor naquele monte. Quando Jesus estava orando, eles viram que Jesus transfigurava diante dele, mostrou realmente quem ele era, o poder e a glória. E aqueles discípulos, sabendo que Jesus é o único Filho de Deus, a Bíblia vai dizer algo interessante. E dizendo eles isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, ou seja, no poder, na glória do Senhor, saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Apenas a ele ouve, ou seja, somente ele obedeça, faça o que ele manda, porque tudo o que ele disser é verdadeiro e fiel, assim como está em Apocalipse, Jesus falando para João: escreve todas estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os discípulos, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus deu poder, que Jesus deu autoridades para eles, para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar demônios. A Bíblia vai dizer que aqueles discípulos foram enviados pelas cidades circunvizinhança, pregando que o reino de Deus é chegado. E acontecia que eles, aonde tinha um enfermo, eles curavam pelo nome do Senhor. Aonde tinha um homem ou um jovem endemoniado, eles expulsavam os demônios. A Bíblia diz que os demônios se sujeitavam a ele por a ordem que Jesus o tinha dado. E nós vemos aqui que esses discípulos, eles ainda tinham sobre ele essa autoridade. Mas no decorrer eles foram perdendo a essência. Porque a Bíblia vai dizer que os discípulos muitas das vezes ficavam com medo. Porque eles achavam que foi só naquela hora o poder que Jesus tinha dado. Por isso que muitas pessoas até os dias de hoje sabem que Jesus deu autoridade para cada um de nós. E muitos têm medo de usar. Com medo, dizendo: Jesus deu autoridade só para os discípulos naquela época. Mas não, irmão. Jesus disse que todo aquele que fazer a sua vontade, esses sinais hão de acompanhar cada um. Quer ver? A Bíblia vai dizer em Marcos. Vamos ler em Marcos. O que a Bíblia vai dizer? Se foi só naquela época, ou se ainda pertence, se está em nós ainda esta autoridade. Vai dizer assim, olha, Marcos 16, 17 diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, ou seja, que seja feita para a morte, não lhe fará dano algum. O imporão, ou seja, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Jesus deu esta autoridade e ela pertence a cada um de nós até os dias de hoje. Mas para isso, a Bíblia deixa bem claro, você precisa crer, são os que crerem. Esses sinais acompanharão os que crerem.
se você está em jejum, se você está em oração, se você está alicerçado na rocha que é Cristo, não tenha medo. Não tenha medo de orar pelo enfermo, de impor as mãos sobre o endemoniado, porque o Senhor tem o poder e ele permanece para sempre. Mas para isso é necessário que nós creiamos. Jesus diz que se nós cremos, nós faremos sinais até maiores do que o que ele fez. Isso daqui, esses sinais, este poder não foi só para os discípulos naquela época. Este poder permanece até os dias de hoje para cada um de nós que nele crê. Mas para isso nós precisamos crer no Senhor com sinceridade e verdade. Tem muitas pessoas que não se atrevem a usar da autoridade que o Senhor deu, porque a sua própria consciência começa a te repreender, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não está em comunhão, dizendo que você não está em oração, dizendo que você não está preparado. Mas a Bíblia diz que em nome de Jesus todo mal cai por terra. Mas para isso você precisa estar com o Senhor Jesus Cristo, crendo nele, que tudo acontecerá, porque o Senhor nos deu o poder. Foi ele que nos deu. A Bíblia vai dizer que Deus, ou seja, o Senhor, não é filho do homem para que minta. Ou seja, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele nos deu, permanece conosco até os dias de hoje. A Bíblia diz que este homem rogou aos discípulos, mas eles esqueceram que o poder de Deus que Jesus tinha compartilhado com ele, aquela autoridade que Jesus tinha dado a eles, eles achavam que tinha já, ou seja, vencido. A Bíblia diz que o Senhor não dá nada por pequeno ou maior, não, ele dá liberalmente para todos aqueles que o buscam a ele. Peça ao Senhor, a Bíblia diz, peça a ele, e ele vos dará o que vocês precisam, o que você necessita. Se esses discípulos não tivessem se apavorado com a multidão, porque veja bem, Jesus vai dar exemplo dizendo assim, e Jesus respondeu e disse, ô geração incrédula. Jesus estava falando geração incrédula e perversa. Até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Ou seja, Jesus coloca aquele povo dizendo geração perversa, geração incrédula. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali não porque estavam crendo, mas sim caçando meio de envergonhar, torcendo para que o povo viesse repreender e rejeitar que os discípulos de Jesus eram uma farsa. Mas a Bíblia diz que aquele homem não desistiu. Ele disse, não, os discípulos não conseguiram. Se foi pela minha incredulidade e pela incredulidade do povo, mas mesmo assim eu vou ficar firme e eu vou diante do Senhor, porque eu sei que Ele tem a solução. E a Bíblia diz que Jesus diz, traz cá o teu filho. E quando vinha chegando, quando o filho daquele homem foi chegando, o demônio o derrubou e fez com que aquele jovem começasse a entrar em convulsão para Jesus, ou seja, em convulsão. Porém, Jesus o repreendeu, o espírito imundo, e o curou o menino e o entregou a seu pai. Sabe o que eu aprendo nesta palavra? Que quando você entrega seu filho nas mãos do Senhor, quando você entrega a tua família nas mãos dele, não temas. Não temas.
Algumas pessoas vão olhar e vai dizer, não vai acontecer milagre, não vai ter cura, seu filho não tem jeito. A sua filha também não tem jeito. Porque ela está entregue às ruas, ela está entregue à prostituição, ela está roubando, ela está fazendo toda coisa que não é permitida por Deus. Mas quando você ora, quando você busca no Senhor, o Senhor te garante a vitória. E todos ficarão pasmados. É o que a Bíblia diz, depois que aconteceu que Jesus, tendo um encontro com aquele menino, que o pai o trouxe a ele, clamando a ele, dizendo, Senhor, é o meu único filho que eu tenho. Não deixa que ele se perca, Senhor. Tem misericórdia de mim e dele, porque é o único que eu tenho. Jesus, olhando para ele, diz, traga o cá, traga agora. Não seja incrédulo, apenas creia. Não escute a multidão, porque a multidão nada pode fazer por você nem por ele. Mas se você trouxer a mim e me apresentar, você verás a glória de Deus. Jesus diz, traga o seu filho diante de mim, que você verá o que vai acontecer, você verá o milagre acontecer. Aquele homem não perdeu tempo, ele não perdeu tempo. Ele foi, pegou o seu filho com aquele povo lá que ajudava ele, porque ele sozinho não podia. Mas quando eles vieram trazendo o demônio, o derrubou aquele jovem. E fez com que ele entrasse em convulsão, ou seja, queria matar aquele jovem sem fôlego. Mas o Senhor o repreendeu. Veja, o demônio queria matar aquele jovem, mas o Senhor o repreendeu, para que todos nós saibam que na presença de Jesus ninguém morre, mas sim terá um novo começo, terá uma nova vida. E é interessante que a multidão incrédula, a multidão que procurava ver o que ia acontecer, muitos diziam, agora sim nós vamos desmascarar Jesus e vamos matá-lo apedrejado. Mas eles não sabiam que quem estava ali era o Filho de Deus, a quem recebeu o poder sobre os céus e a terra. Louvado seja o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim, a minha vida pertence a Ele, a vida da minha família está entregue na mão dele. Porque a Bíblia deixa bem claro Jesus falando para os discípulos e para a multidão, que ninguém vem a ele se o Pai não o trouxer. Ou seja, se o Pai não o permitir. Mas depois que vier, ninguém vos arrebatará da mão dele. E eu creio que a minha família está entregue nas mãos do Senhor. E ninguém vai o arrebatar. Não é demônio, não é macumbeiro, não é feiticeiro, não é bruxo. Nada pode arrebatar da mão do Senhor. Esses demônios escravizavam, espancava este jovem, fazendo com que ele se atirasse no chão, na parede, querendo matá-lo. Mas no dia que o Pai buscou a Jesus Cristo, ele encontrou a solução do seu problema e do problema do seu filho. Por isso, meus irmãos, não perca tempo. Se seu filho está no mundo das drogas, se seu filho parece não ter mais solução, porque Satanás tem escravizado ele no mundo das drogas, na prostituição, no roubo, no crime, não se dê por vencido. Ofereça ele, traga ele diante de Jesus, apresente ele diante de Jesus. Ore, creia no Senhor Jesus, que você verás a glória de Deus. Aquela multidão não acreditava, mas Jesus estava ali. E aquele pai, angustiado, temente, sofredor,
no dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus o curou e o libertou, o seu filho. E aquele Senhor ficou feliz da vida. Você pode imaginar o tanto que aquele pai de família o adorou, o glorificou, o nome do Senhor, porque eu creio que ele tinha levado em muitos lugares, em macumbeiro e feiticeiro, e nada eles puderam fazer. A única coisa que eles podiam fazer era enganar e manipular. Mas no dia que o homem trouxe o seu filho diante de Jesus, ele recebeu a libertação completa. Glória a Deus. E aquele povo ficou pasmado. A Bíblia diz, e ficaram pasmados da majestade de Deus que estava sobre Jesus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Está entendendo? Jesus, por mais que as pessoas oprimiam, perseguiam, Jesus sabia o que ele veio fazer. Por isso que nós, que hoje estamos em Cristo, lembre-se que este mesmo poder, esta mesma autoridade, pertence até os dias de hoje. O Senhor nos concedeu para que nós vá e pregue o Evangelho. A todos que crerem e for batizados serão salvos. Porém, aqueles que não crerem serão condenados. E esses sinais hão de acompanhar todos aqueles que crerem. E vocês, disse Jesus, expulsarão demônio, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esta autoridade pertence até os dias de hoje para aqueles que crerem. Se você crê aí, meu irmão, esta autoridade te acompanha. Se você está na presença do Senhor, creia somente que o Senhor é contigo. Irmão, a palavra que o Senhor me deu foi essa, de um pai de família triste porque o seu filho estava sendo usado e escravizado por Satanás. Mas quando ele teve um encontro, o pai daquele jovem teve um encontro com Jesus e apresentou a sua necessidade. A Bíblia diz que Jesus falou, traga seu filho aqui, que você verá a glória de Deus. Não é amanhã nem depois, é hoje, é agora, traga ele aqui. E quando veio, você vê que aquele demônio que escravizava aquele jovem, quando viu Jesus, respeitou a autoridade que tinha sobre Jesus. E Jesus o repreendeu. O demônio até tentou envergonhar Jesus, fazendo com que aquele jovem tivesse uma convulsão para morrer asfixiado. Mas não conseguiu. Porque aonde Jesus está, morto ressuscita, cego vê, coxo anda, surdo ouve e mudo fala. E foi isso que aconteceu. Aquele jovem teve a sua libertação completa. Mas tudo aconteceu quando aquele pai tomou uma iniciativa de dizer, eu vou ao encontro de Jesus e apresentarei a ele a minha necessidade e eu creio que sairei de lá com a minha vitória. E quando ele fez isso, Jesus o garantiu a vitória. Faça você também. Apresente sua família diante de Jesus. Apresente seus filhos. Apresente seu trabalho. Apresente tudo que te pertence na presença do Senhor Jesus. Que Ele vai te curar, que Ele vai libertar, que Ele vai repreender todo o mal, Ele vai repreender o devorador que tem feito com que você gaste na medicina. Tudo o Senhor entrará com providência na tua vida. Mas para isso é necessário que você creia. Se você crê, confirme aí com amém aonde você está. A partir deste momento eu quero estar orando com você, para que o Senhor venha te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar falando, Pai, do teu amor para com a humanidade.
O propósito do Senhor sobre esta terra, Pai, é para salvar o homem da condenação eterna. Mas para isso é necessário que o homem venha crer no Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso contrário, estas pessoas, esta nação que se esquecer do Senhor, elas serão lançadas no lago de fogo. Mas todos aqueles que se converter à palavra de Deus e aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador da vida deles, estes serão salvos. Por isso, Pai, eu quero te apresentar cada um que assistiu, Senhor, este vídeo, que ouviu a tua palavra até aqui. Que o Senhor venha entrar com providências sobre a vida deles. Que o Senhor venha repreender esses demônios que tem escravizado o nosso jovem, que tem escravizado, Senhor, as nossas crianças. Que o Senhor repreenda, Pai. Cada um, Senhor, seguidor desse canal, que tiver uma necessidade, que eles, nesta noite, venham receber, Pai, a libertação, que venham receber, Senhor, a cura, que eles venham receber o milagre. Pai, eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo. E esta irmã e este irmão que necessita de uma resposta, o Senhor estará entrando com providência. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que estes irmãos receberão a resposta, Senhor, do que eles tanto esperam da parte do Senhor. Se eles crerem, Senhor, eu confirmo com ele, Pai, porque eu creio que o Senhor entrará com providência ainda hoje na vida desse irmão e desta irmã. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida conjugal de cada um dos irmãos, porque Satanás tem se levantado, Pai, covardemente para destruir as famílias, para destruir, Senhor, na parte financeira, na parte emocional. Mas eu creio que a partir de hoje o Senhor estará entrando com providência na vida deste irmão e desta irmã. Eu creio, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor vive e reina para todo sempre. Que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, somente creia no Senhor. Confirme com amém, porque eu pedi ao Senhor e eu creio que Ele vai entrar com providência na sua vida e na vida da sua família. Não diga que você é um derrotado. Não diga que o seu filho não tem jeito. Não diga que a sua filha não tem jeito. Somente creia no Senhor, que Ele vai transformar e libertar os seus filhos. E você que tem a sua esposa, que ainda não é cristã, que ainda não crê em Jesus Cristo, tenha paciência. Apresente ela diante do Senhor, ore por ela, para que ela venha receber a palavra de Deus no seu coração. O Senhor tem poder para libertar. Se você crê, continue orando e buscando o Senhor e apresentando a sua família, que em breve todos estarão diante do Senhor e você irá cantar louvores de vitória, agradecendo a Deus. Se você também, irmã, tem um esposo que ainda não é convertido, que tem se entregado no mundo das drogas, que tem muitas das vezes maltratado você por ser usado por Satanás, irmão, ore, peça ao Senhor, que Ele é que tem o poder. Veja este homem, da qual nós falamos. Ele apresentou a sua necessidade diante de Deus. Diante do olho do homem era impossível, mas para Deus tudo é possível. Se você crê, creia somente no Senhor e continue orando, perseverando, que o Senhor entrará com providência na hora certa. E eu creio que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva na nossa página, para que você esteja sempre recebendo novos vídeos da Palavra de Deus, porque a honra e a glória é do Senhor. Se você navega no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal lá, Experiência da Bíblia. Compartilhe, cada alma que se converter, você terá também parte na recompensa da qual está prometida para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus,
e até a próxima. Amém.